Estamos aqui com o professor Paulo Saad e quero começar já com praticamente 15 anos de implante zigomático e a Titânio Fix. Certo, professor? Sim, é uma honra fazer parte dessa família há tanto tempo. Ainda ontem, no encontro dos professores, dos speakers, Sidival lembrou isso, que o tempo passa tão rápido e tem sido tão proveitoso que a gente nem vê passar tudo isso. Mas são 15 anos, assim, numa parceria muito bacana, respeitosa, de ambos os lados, e tendo a possibilidade de representar a empresa em todos os continentes. Então é muito bacana a gente crescer junto com a empresa, ver esse boom que ela teve, o novo parque em Taubaté. Então é sempre um prazer estar com vocês. Desde 2009 a gente já tinha os implantes zigomáticos e hoje a gente vê uma grande tendência, um aumento desse mercado nas maxilas atróficas. De lá para cá, essa mudança foi bem substancial nessa questão de implante, plataforma? O que você pode nos trazer aqui? Claro. Sim, o projeto inicial era uma coisa muito de benevolência, coisas do Sidival. Ele começou a ter um aporte ao Hospital do Câncer, então o atual Hospital do Amor de Barretos, e para tratar esses pacientes com grandes mutilações severas, o projeto foi fazer o zigomático. Então, isso que se destinou para aquela época, e era uma época que estava um pouco obsoleto, obscuro esse campo do zigomático. Ele teve um grande boom a partir de 2000, 2004, e depois talvez pelo uso de maneira muito empírica de alguns, interesses outros de colocar no mercado, isso ficou um pouco apagado. E de repente ele ressurge de 2018 para cá, 2019, como uma tendência. Se você olhar hoje no próprio corpo de palestras e aulas do Congresso, ele ocupa quase 40%, 35% do que está acontecendo. Então acho que a gente saiu do modismo, né, para entrar para a parte de moderação e buscar todas assim, o apoio amparado na literatura científica. E hoje, seguramente, a gente tem um produto que em 2004 a gente já lançava alguma coisa diferenciada com outra empresa. Depois o Sidival comprou esse projeto, adquiriu isso, vamos fazer esse trabalho. E nós fizemos, e aí hoje é uma alegria estar lançando os ZFix Flat e os ZFix Profile. O maior desafio para o especialista entrar nesse mundo de maxilas atróficas com zigomático sem enxerto, qual que é, professor? Você acha? Eu acredito que está acompanhando e fazendo bons cursos. Na verdade, se a gente colocar o especialista, parece que só ele pode fazer. E teve uma pergunta na Implant News, eles lançaram uma revista chamada Mitos e Realidades, e era essa pergunta: todos podem fazer zigomático? Sim, realmente todos podem fazer. Eu não sei se todos devem. Mas é assim, tem muitos especialistas em outras áreas, como cirurgia e traumatologia, bucomaxilofacial, e que se aventuram na história do zigomático, e é muito bacana. O que nós percebemos hoje é que não são só os zigomáticos nas maxilas severamente comprometidas ou atróficas. A empresa também encampou os implantes longos, pegou talvez assim o seu produto mais sofisticado, que era o Black Fix Profile, e transformou ele em implantes longos também. Então hoje você tem uma curva de aprendizado. Você transita com os implantes longos, talvez fazendo uma técnica chamada de All-on-4 Standard, depois você passa para All-on-4 zigomático e depois o quadrizigoma. E atualmente incorporam essa lista de maxilas atróficas os implantes transnasais e os implantes pterigoides. Então é um pacote, na verdade, que para você poder fazer zigomático realmente, você precisaria saber todos. E vice-versa. Hoje, se eu olhar assim, são mais de 20 anos, 24 anos fazendo zigomático. Se eu olhar pelo menos 50% dos meus casos, talvez eu pudesse ter feito implantes longos, se tivessem na época, e se nós tivéssemos assim alicerçados nessa metodologia, evitando os zigomáticos. Mas atualmente, quando você tem a indicação precisa de um zigomático, eu acredito que nada substitui ele. E são casos realmente muito limítrofes. Quando a gente fala de All-on-4, implantes longos, o que eu mais preciso estar em detalhe, observar na parte ali do meu planejamento?
ver o ponto de ancoragem, extensão do seio maxilar e uma deficiência que nós tínhamos nos implantes longos eram os componentes protéticos para você poder angular na dimensão adequada. Então hoje, associados à família de implantes longos e implantes zigomáticos, vem os componentes angulados em 45 graus. Instrumentos realmente que permitam com facilidade o cirurgião poder transitar com conforto, nada de adaptações. Então antigamente você usava fresas normais com prolongadores. Isso conferia uma certa trepidação para essa técnica, para essa metodologia. Hoje não tem nada adaptado. Hoje a gente lança o kit para os implantes longos, novos kits para os zigomáticos. Então, acompanhando todas as necessidades de mercado, as indicações, metodologias e evoluções de técnicas, a gente chega a uma situação assim muito confortável, que eu acho que a gente já tinha uma liderança nesse segmento, e com esses novos implantes eu acredito que a gente vai continuar mantendo assim essa vanguarda à frente nesses tratamentos. E de maneira alguma querendo trazer isso porque nós desenvolvemos. E quando eu digo nós, eu quero compartilhar com toda a família Titânio Fix. Então, o pessoal da engenharia, o pessoal do desenvolvimento realmente de produtos, do científico, dos consultores, dos speakers. Eu acho que a gente só chega num consenso ou num produto como esse que está sendo entregue agora à comunidade da implantodontia, quando você tem esse partilhamento de responsabilidade, ouve os outros e aí acaba entendendo quais são as necessidades. Para onde a gente vai nessa questão de componentes, na evolução, trazendo agora para componentes? Já evoluímos super, estamos aqui comentando. Como que você acha o futuro desses componentes, de angulações? Ainda há muito o que fazer? Eu acho que a gente está quase num limite entre... Hoje é muito bacana a odontologia de uma maneira geral, a saúde, então a área da saúde, compartilhando com a engenharia, com a física, para que a gente possa entender de tratamentos que vão desde dos materiais que vão ser utilizados, a terapias, como por exemplo radioterapia, entender também qual é o processo que se usa para a esterilização, que está ligado à física. O imbricamento de todos esses profissionais levam a entender limites. E é muito bacana quando você tem a responsabilidade de, antes de lançar qualquer produto, até por exigências da Anvisa, os testes de fadiga, assim. Então, o que acontece é que hoje, implantes angulados, implantes pré-angulados de 45 graus, cada vez estão caindo mais em desuso. Então, vêm os implantes de conexão interna ou, eventualmente, conexidade cônica. Os componentes de 45 graus, algumas empresas já lançam de 62 graus, que é quase o limite para evitar a fadiga. Eu imagino que o conhecimento dos nossos componentes, por exemplo, o micro-unit angulado em 45 graus, sabendo que ele tem uma liberdade de adaptação de mais 21 graus, estamos falando de um componente de quase 60 graus. Quando você fala de fabricar um componente de 60 graus, é quase 90, quer dizer, seria um implante transverso. Então precisa entender a longo prazo, e a ciência exige isso, para que a gente não caia no modismo. E é uma coisa muito interessante porque às vezes a gente vem com esse ímpeto, com essa empolgação, e a gente vem com o modismo e aí a empresa vem com a moderação. Isso é legal. Isso é legal e é isso que sustenta ela com os produtos e a fidelização dos seus clientes. A parte clínica, a experiência clínica, somente do professor, traz um entusiasmo nessa questão de, putz, eu acho que a gente pode ir para cá, para lá. E se você tem uma empresa que ouve isso, há uma facilidade de conexões, literalmente. Verdade. Então, isso é muito legal e eu canso de falar com as pessoas que nos acompanham, alunos, assim. A facilidade que você tem de transitar numa empresa nacional e eles te ouvirem é muito diferente. Muitos se empolgam com nacionalidades, não, são implantes importados. E de repente você não entende, você não tem voz. E a gente está crescendo como uma empresa que dá ouvidos, que ouve e busca soluções. E nos permite sonhar com técnicas que, por exemplo, elas ficavam proibitivas pelo período de importação de materiais
hoje, essa vigilância da Anvisa, você não pode usar nada que não tenha um registro dela. Então eles acabam viabilizando os tratamentos e de verdade, como eu citei o Hospital de Barretos, não é só com interesses comerciais não, mas é na qualidade de vida das pessoas. Então a gente cansa de insistir isso e é uma temática da empresa que não fabrica produto, ela fabrica sorrisos. Então que a gente respeite o sorriso. Como que o professor aborda ali agora na parte prática da confecção de uma carga imediata com implantes longos pro paciente? Como que a gente pode conseguir, vamos falar, vender isso melhor para os ouvidos desse paciente, se é que ele entende que um implante longo é de 18, de 20, como que a gente pode melhorar essa comunicação para o clínico, para o buco, para o especialista, nessa venda, digamos assim? Eu acredito que hoje eles têm uma facilidade muito grande pela informação global, né? O paciente chega no seu consultório, ele chega falando de medida de implante, ele chega falando de componente, ele chega falando de carga imediata, ele chega falando de escaneamento, porque isso está disponibilizado hoje, é midiático isso. O que é interessante conversar com o paciente é a responsabilidade de vender um tratamento que ele seja efetivo e duradouro. Então a carga imediata ela veio mudar o mundo da implantodontia desde 2000. Ela não é uma novidade, mas ela tem que ser tratada com grande responsabilidade e com certo respeito ao paciente. Então, frente aos enxertos, você imagina que antigamente se removia osso do quadril, se removia osso da calota craniana, esperava 8, 10 meses, fazia outra cirurgia, depois outra reabertura. Eram 3, 4 cirurgias, a morbidade era muito maior. Hoje, quando você vai vender uma carga imediata, você tem a responsabilidade de dizer, olha, eu atingindo os princípios para a carga imediata, estabilidade primária conferida pelo fabricante, uma coisa que é assim, respeitar o que a empresa fala. Tudo que é feito fora do que está no manual de instrução é um off-label e o risco é por sua conta. Então, isso é importante de colocar. Olha, eu coloquei os implantes, travaram, nós vamos fazer uma carga imediata, porque para o senhor é muito melhor, sai daqui com os dentes. Mas na impossibilidade, você está trocando um tratamento que demoraria 2 anos para 4 meses. Então você colocou os implantes, com esse tratamento de superfície que tem, e assim por diante. Se você não deu a estabilidade para a carga imediata, talvez 3, 4 meses você está reabilitando o paciente. Então a gente encurtou, abreviou demais esse tempo e trouxe uma condição e qualidade de vida muito melhor para os pacientes, com certeza. Essa subfresagem para a gente fazer a carga imediata sempre teve, na verdade, né? Mas parece que hoje, parece que é uma grande novidade. Quer discorrer um pouquinho sobre isso para mim? Assim? É fantástico. Eu acho que a subfresagem ela sempre existiu na forma. Se você pegar os nossos kits de 15 anos atrás, a gente tinha uma sugestão para perfuração em osso cortical e osso medular. Então você já deixava de uma forma subjetiva que vale muito mais a pena você perfurar menos, tentar colocar um implante e o objetivo de um travamento maior. Então eu consigo explanar isso de uma maneira para os alunos da seguinte forma: você tem o que é técnico e você escreve. Você tem que colocar isso no papel porque isso é uma norma. E você tem o que é tático. Assim como no futebol, assim como em tudo, o melhor treinador é aquele que tem a tática. Então eu digo, olha, você vai colocar uma carga imediata, o objetivo seria de uma carga imediata. Você vai colocar um implante de 3,5, por exemplo. A técnica é você passar a fresa lança, 2, 2.2 para 2.8 e fresa cortical. Ótimo. Por que você não tenta passar a fresa 2 e a 2.0 para 2,5? Você entra com o implante. Se ele tiver com alto torque, remova, passa a fresa e depois você entra com ele de novo. São objetivos para evitar você perder a perfuração ou eventualmente perder o implante. Ele não travou. A gente tem assim de imediato um implante de 4 que você poderia arriscar para ter uma carga maior. Mas hoje realmente a subfresagem é a grande dica para a carga imediata. Subfresagem com responsabilidade. Digamos assim que muitos hoje colocam, olha, eu adoro fazer torques elevadíssimos.
brincam, né? Porque nós temos implantes testados, né? E não só aqui, testados pelo professor Albrechtson, que o Blackfix segue os mesmos princípios do implante da Astra. 35 newtons pela macrogeometria, pelas roscas cervicais e assim por diante. O tratamento de superfície, ele é passível de carga imediata. Aí você fala, as pessoas querem dar 100 newtons, 150 newtons, brincam em infinewtons. A troco do quê? Fazem isso em uma maxila que ela permite pela plasticidade, a porosidade. Os altos torques são bem recebidos. Então 35 é bom, 40 tá bom, 45, mas não é só o osso que compete em altos torques. Você tem que entender que a estrutura, o material que recebe essa fadiga, porque você está elevando, ele se deforma também. E isso vai representar na longevidade dessas próteses. Então, seguir o fabricante e ter aí, né, como estamos em época de eleição, 2 pontos a mais, 2 pontos a menos, é assim, 40 newtons, 45. Passado disso, você começa a colocar força excessiva e que é desnecessária. Ao passar do tempo, essa carga elevadíssima, ela vai ter a mesma formação óssea que a carga recomendada pelo fabricante. Às vezes até numa condição melhor, com menos sofrimento ósseo. Com tanta vivência clínica, eu tenho uma curiosidade. Bora. Cantores famosos às vezes entram no palco ainda com um friozinho na barriga. Como que é para você, professor, para fazer uma carga imediata, algo assim que o paciente super espera? Vamos dizer que o público ali está esperando aquele cantor e o paciente espera ainda um pouquinho de friozinho na barriga, sempre uma novidade. Como que é? Seria assim, eu acho que hoje a gente pode tratar melhor esse friozinho na barriga com planejamentos cada vez mais precisos, com respeito e entender a humanização dos tratamentos, que você pode falhar. Então, eu vou para fazer uma carga imediata numa maxila, eu não deixo meu paciente sem ter uma prótese total numa eventual falha. E eu explico isso para ele antes. Eu ouvi uma frase bonita ontem no encontro dos speakers, segunda-feira, que talvez a gente, com o passar do tempo, com a experiência, vai fazendo implante, né? E acaba esquecendo que aquele é o implante da vida do paciente. Aquela é a chance que ele tem. Então, a gente respeitar, entender que hoje uma coisa importantíssima é quem vai hospedar o seu tratamento. Interpretar se você está indicando bem frente à etiologia da perda dos dentes, frente a todos os problemas que ele teve, para você poder colocar os implantes. Os implantes realmente eles são artefatos que vão substituir uma raiz dentária e com muita efetividade, mas em nada eles se assemelham ao dente, em nada. O dente, quer dizer, é um órgão muito mais estruturado, então você precisa entender por que ele perdeu uma coisa tão complexa para você poder ofertar outra. Ah, não, foi condições socioeconômicas, eu morava, tá legal, vamos entender, vamos viabilizar. Agora, pacientes que perderam por doença periodontal, pacientes que perderam dente porque têm hábitos nocivos como apertamento, bruxismo, eu devo identificar isso para não falhar. Perfeito. E realmente reabilitar o paciente na íntegra, não estar repondo perda dentária. Quero te agradecer, professor, pelos minutos. Eu que te agradeço, é uma honra estar sempre com vocês. Obrigado, valeu. Abraço.